Marcos capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 45. Glória a Deus. Deus seja louvado. É um texto bastante conhecido, mas nós vamos tirar algumas lições de fé desse texto, tá bom? Marcos capítulo 6, versículo 45, diz assim: E logo obrigou aos seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, e andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou-lhes, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. Amém? Senhor, fala conosco por meio da tua palavra. Nós queremos a direção do teu Espírito para as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito fale a cada vida, a cada homem, a cada mulher, criança, cada pessoa que tiver o coração disposto a ouvir a tua voz nesta hora. Nós consagramos, entregamos a nossa confiança, que é o Senhor quem falará nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, mas dê um aplauso para essa palavra e, se puder, dá um glória para Ele. Glória a Deus. A palavra de Deus, no capítulo 6 de Marcos, ela registra que Jesus recebeu uma notícia triste. Alguém que ele tinha uma ligação muito importante. Que ligação era essa? Desde o ventre. A Maria, mãe de Jesus, ela era prima da Isabel. A Isabel passou anos da vida dela sendo considerada estéril. Ela era casada com um sacerdote chamado Zacarias, e durante muito tempo de casado, eles não tiveram filhos, mesmo desejando muito. Mas o Senhor decidiu fazer uma grande obra naquela família e um grande milagre. A Isabel engravidou. E a palavra de Deus diz que, quando ela estava mais ou menos no 6º mês de gestação, a Maria também estava grávida. E o texto sagrado diz que elas se encontram. E quando a Maria dá uma saudação para Isabel, a palavra de Deus diz que no ventre da Isabel o menino começou a se mexer de uma forma muito intensa. E então a Isabel disse: olha, o que você carrega é tão poderoso, é tão grandioso, que o menino no meu ventre pôde sentir essa virtude. Então, perceba que há uma ligação entre Jesus, o filho da Maria, e o João, que vai ser o filho da Isabel, que já é desde o ventre. Já existe aqui uma certa ligação
podemos até dizer espiritual. Então imagine que eles nascem e eles têm ali uma diferença de poucos meses de idade. A idade deles é a mesma. São poucos meses que João é um pouquinho mais velho que Jesus. Então a gente deve imaginar o seguinte: eles são primos de segundo grau. Então existe aqui também uma ligação parentesca. Ele é o filho da prima da minha mãe. Então ele também, nós consideramos o quê? Ele é meu primo. Então eles crescem na mesma idade. Imagina que eles começam a andar praticamente no mesmo tempo, começam a falar. Só que o texto vai dar um desenrolar que Jesus tem uma história para um lado e praticamente não se fala do filho da Isabel, até que o texto sagrado começa a dizer que João, ele se transforma na vida adulta, ele é consagrado para ser profeta. E como profeta, ele institui um ministério totalmente diferenciado de tudo que se havia naquela época. Porque ele vai começar a pregar o arrependimento no deserto. Então, a princípio a pregação de João começa o quê? Que a conversão não começa no coração. A conversão começa no entendimento da pessoa. Nós, durante muito tempo, nós fomos ministrados, ensinados a sentir no coração, ou a gente achar que tudo tem que ser muito lúdico, né? Eu ouvi as pessoas falando, por exemplo, porque quando eu me batizei, porque eu senti um negócio, porque aquilo. Posso falar a verdade para você? Eu não senti nada. Eu senti a água no meu corpo. Se você sentiu algo, eu respeito, porque nós estamos falando de individualidades e de particularidades. Mas o que me motivou a ir até aquela igreja onde haveria um batismo é porque eu queria uma transformação de vida, eu havia recebido Jesus como meu Senhor e eu estava determinado a realmente ser uma nova criatura. Então a conversão não foi algo impulsivo ou emotivo, foi algo realmente racional. Eu entendi. E a pregação de João Batista era assim, tanto que ele chegava e chamava muitos, dizia, raça de víboras. Era uma pregação para chacoalhar a pessoa e fazê-la entender a miserabilidade que ela vivia. Um pecador carregado do peso dos seus pecados e que estava tendo agora a oportunidade da redenção da sua vida. Então, João levava as pessoas para serem batizadas. Falo isso por ministrar pessoas hoje. Não fique esperando para ser batizado, para ser batizada. Não fique esperando, porque eu tenho que sentir. Eu costumo dizer, irmãos, que regra e lei a gente não precisa sentir para cumprir. Se você, por exemplo, pegar o seu carro aqui, você que é daqui da região, e você decidir ir até São Paulo hoje, você vai ter que passar no pedágio. Gostando ou não, a gente é Aconteceu algum dia de você chegar assim, não senti de pagar o pedágio hoje? Já aconteceu, irmã Kelly? Você não senti no coração hoje de pagar o pedágio? Vou passar direto. Vai para tu ver. Daqui a pouco chega a notificação. E a multa. Ou seja, o que se refere à regra e lei, a gente não faz por gostar ou por sentir. A gente faz porque entende que é necessário ser feito. Jesus, ele condicionou o batismo nas águas. Ele disse, João, nos convém cumprir com toda a justiça. Então, o que é justiça, o que é regra, o que é lei, a gente cumpre por entender que é necessário. E aí é onde entra mais uma vez uma ligação entre eles. Um belo dia, João está lá, batizando pessoas. E quem é que aparece? Jesus. Aquele que tem uma ligação desde o ventre, que nós podemos dizer que é espiritual. Aquele que tem uma ligação familiar. E aquele que agora é um pastor
que está batizando pessoas. Então João agora é o pastor que vai imergir, batizar Jesus nas águas. Eu não sei você, mas eu tenho uma lembrança muito boa do pastor Ademilson, que foi o pastor que me conduziu para ser batizado. Apesar de ele mesmo não ter me batizado, mas fica aquela ligação, é uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida. Não tem jeito. Um belo dia, Jesus aparece. E João pergunta: o que é que você veio fazer aqui? Eu vim ser batizado. Aí começa aquela discussão entre eles. João vai dizer: eu que tenho que ser batizado por ti. Porque João já entendia que Jesus era muito maior que ele. Mas Jesus vai dizer: João, deixa por agora, não vamos entrar nessa discussão, porque nos convém a você e a mim cumprir com toda a justiça de Deus. Convém a você batizar e me convém ser batizado. Então, Jesus foi batizado por João. Toda essa história que eu estou te contando é para a gente entender o tamanho da ligação que esses dois têm. Porque um belo dia, os discípulos chegam para Jesus e contam a seguinte história. João Batista arrumou uma briga. João Batista arrumou uma encrenca, porque o texto vai dizer que uma menina pediu, induzida por sua mãe, a cabeça de João Batista. João está morto. Nós o sepultamos. Essa notícia chega para Jesus de uma forma muito intensa. Herodes era a autoridade daquela época. Mas o Herodes vivia um relacionamento meio conturbado. E o João, pregando a palavra. E o João dizendo: isso é errado. E João dizendo: isso aí é pecado. E a mulher furiosa com essa pregação de João. Um dia a menina faz uma dança numa festa. O rei Herodes, ele fica tão maravilhado e ele diz para a menina: pede-me qualquer coisa que você quiser. E a menina, sem saber o que pedir, ela vai até a mãe. Mãe, olha, o Herodes disse que eu posso pedir para ele qualquer coisa. A mãe entra na cabeça da menina e diz: peça a cabeça de João Batista num prato. E é o que acontece. João é preso e é degolado. A cabeça dele é oferecida numa festa, num prato. Ele é ridicularizado. Então os discípulos chegam para Jesus e contam a história do que aconteceu. Jesus sente o impacto da notícia e ele diz para os discípulos: vamos para um lugar mais calmo. Por que Jesus queria se isolar? Ele precisava chorar, sofrer. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Lázaro morreu, Jesus chorou. A intenção dele de ir para aquele lugar afastado era sentir a dor desta morte, desta perda. Vou voltar aqui um pouquinho no texto, aonde o versículo 29 vai dizer aqui, Marcos 6, 29. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram e tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Os discípulos de Jesus, os discípulos, ou os discípulos de João, não temos como saber, mas os seus discípulos, eles sepultaram. Versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e como o tinham ensinado. E disse ele: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco, em particular, para um lugar deserto.
Jesus quer um lugar deserto. E por quê? Ele precisa agora digerir a dor de perder aquele que ele tem uma ligação espiritual, aquele que ele tem uma ligação parentesca, e ele tem uma ligação agora de aquele que foi que imergiu na água. É muita intimidade que eles têm. E Jesus deseja ir para um lugar afastado, ficar quieto no lugar dele. Só que o texto diz, irmãos, que quando eles entram naquele barco, uma multidão, diz o texto, viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. Meu Deus! Aquelas pessoas começaram a correr, a ir atrás. E diz o texto que é uma multidão. E olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos mostra, né? As lições que a Bíblia nos traz são maravilhosas. Jesus está por dentro destruído, triste, por ter perdido o primo, o amigo, o pastor. Só que ele observa aquelas pessoas caminhando, andando, tantos e tantos metros ou até quilômetros para estar com ele. E o texto vai dizer no versículo 33, que a multidão se aproximou, e o versículo 34 diz, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Que coisa tremenda, gente. Por dentro ele está todo ferido, mas ele olha para as pessoas e tem compaixão delas. Isso aqui é o grande exemplo do que é o cristianismo. Eu posso estar ferido e destruído por dentro, cheio de problemas, angustiado de uma dor, triste porque algo grandioso e duro me aconteceu, mas quando eu olho para alguém, eu ainda consigo ter compaixão dele. Por dentro eu estou ferido, machucado. Gente, eu entendo perfeitamente que há momentos, sim, em que uma pessoa ela precisa ser afastada para colocar as ideias no lugar. Quantas vezes, como pastor de igrejas, um obreiro chegava e dizia assim, pastor, eu estou com um problema em casa, estou com um problema assim, vou precisar dar uma parada. Amém, irmão, faça isso mesmo, é importante. Resolve a tua casa, resolve a tua vida. Até porque a Bíblia diz mesmo que aquele que não governa bem a sua casa não pode cuidar das coisas do Senhor. Mas eu também vejo que existem momentos na vida de alguém, de um crente, que a gente está destruído por dentro, a gente está ferido, mas aí aparece alguém com uma necessidade que nós precisamos ter compaixão dele. A desculpa poderia estar pronta. Agora eu não posso. Agora eu não quero, agora não dá, agora não vai ser. Por quê? Porque eu preciso me afastar um pouco. Mas a necessidade de alguém, o problema de alguém, leva ele a ter compaixão. E a palavra vai dizer que eles estavam como ovelhas que não têm pastor. Nesse momento Jesus, ele era uma ovelha que ficou sem o pastor. Ele era um coração que perdeu um amigo, ele era um coração triste que perdeu um parente. Mas ele consegue olhar ainda para a dor do próximo. Que coisa maravilhosa, né? O que é Jesus na vida da gente. E começou a ensinar-lhe todas as coisas. E como o dia foi muito adiantado, seus discípulos se aproximaram e disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despeça-os para que vão a lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse, quantos pães tendes? Ide ver. E saindo, sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E aí você conhece
o desenrolar dessa história. Jesus multiplica pães, alimenta uma multidão. Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Aí a palavra do Senhor diz que todos ficaram fartos. Quando Jesus termina essa obra maravilhosa de multiplicar os pães e os peixes, aí o versículo 45 diz que Jesus logo obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto despedia ele a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Imagina qual foi a oração que Jesus fez agora no monte. Imagino que a oração dele era a oração que todo crente faz quando tem uma grande perda. Jesus está orando. Então preste atenção no detalhe. Ele manda os discípulos irem na frente, por quê? Ele não quer que agora a multidão faça o que fez anteriormente. Siga eles, porque senão não acaba nunca o trabalho. Entrem no barco e vão para o outro lado, para Betsaida. Então vamos entender qual é o destino. Betsaida está do outro lado. Entrem no barco e passem para o outro lado. O que me chama a atenção nesse texto, o versículo 45, nessa tradução que eu estou usando, diz que logo obrigou os seus discípulos. Se nós voltarmos aqui e lermos em Mateus capítulo 14, é a mesma passagem, mas Mateus capítulo 14, na tradução aqui de Mateus, está um pouquinho mais leve a palavra. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Marcos diz que ele obrigou. Mateus diz que ele deu uma ordem. Tudo bem que são palavras diferentes, mas entendemos que o sentido aqui é o mesmo. Por exemplo, no setor onde eu trabalho, nós trabalhamos com máquinas chamadas de transpaleteiras. Então tem a transpaleteira dupla, que carregam 2 pallets, e tem a transpaleteira tripla, que consequentemente carregam 3 pallets. Então quando você entra no setor e você é um novato, você pega a dupla para você ir pegando um jeitinho. Depois de um tempo que você está mais experiente, aí eles começam a dar a tripla. O que aconteceu no setor? Houve uma grande mudança, saiu muita gente, então entrou muita gente nova. E no meio dessa bagunça, os novatos começaram a pegar as máquinas triplas. E começou uma quebra, bater máquina daqui, bate de lá. Aí olha só o que aconteceu ontem no início do turno. O líder do turno disse assim: olha, eu vou pedir um favor para vocês que estão novos. Por favor, evitem de pegar as máquinas triplas. Você entende que ele fez aqui um pedido. Só que daqui a pouco veio o superior dele e disse assim: olha, a partir de hoje, quem tem menos de 8 meses no setor está proibido de pegar a máquina tripla. Nós estamos falando do mesmo contexto. Só que se vocês puderem, se der, se for possível. Só que já veio outro e dá uma ordem direta. Estou te dando esse exemplo para entender o quê? Jesus falou assim: olha, se for possível, entra no barco. Não. Quando Marcos e Mateus nos dão aqui, o texto nos dá a tradução de que ele ordenou. Quando ele dá uma ordem, não há possibilidade de fazer outra coisa. Não há possibilidade de dizer não, não quero. É uma ordem.
Existem situações e momentos na minha e na tua vida que nós vamos ser obrigados a fazer coisas por uma ordem vinda de... Jesus não falou, olha, se você puder, perdoa. Jesus disse, se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. É uma ordem. Jesus não falou, olha, se você quiser, você se batiza. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Então são ordens. E ordens são feitas para serem... E como dizia minha mãe, manda quem pode, obedece quem tem. Ele tem poder para ordenar. E aí a gente precisa entender quantas vezes nós já oramos, gente, pedimos direção de Deus, confirmação de Deus. Senhor, é para eu fazer tal coisa, é para eu entrar nisso, é para eu entrar naquilo, é isso mesmo que é para eu fazer. Só que existem muitas coisas que nós fazemos, vamos falar a verdade, na obrigação de servos. Sabe quanto tempo eu relutei para abrir uma igreja? Quando a minha mulher falava assim, se a gente abrisse uma igreja? Eu não. Porque essa não é a minha. Só que quantas coisas você também já não fez, que não era a tua vontade, mas você fez porque era a vontade. Vamos falar a verdade, irmãos? Esse evangelho que a gente está ouvindo por aí, porque Deus te chama, porque vai ser maravilhoso, porque... Imagina João Batista ouvindo essas pregações de hoje. Oi, seus lindos, seus maravilhosos, raça de víbora. Imagina só se João Batista tivesse vivo hoje, pregando, cambada de sem vergonha, vamos se converter. Cambada de falso, vamos se converter. Cambada de hipócrita, vamos se converter. Meu Deus do céu, ele seria cancelado. Nenhum vídeo dele poderia ir para o YouTube. Nenhum corte dele, ele não teria nenhuma... Olha, rede social com o nome do João Batista não existiria. Mas, irmãos, a gente tem que parar. O pastor pregou aqui domingo passado falando sobre a ceia. Que a princípio o Senhor, ele mas quando ele convidou, muitos deram desculpas. Então o Senhor disse, saiam pelas ruas, saiam pelas praças e obriguem-os. Vai pegando meio mundo aí, obriga, bota, nem que seja na força. Irmãos, os discípulos entraram no barco porque Jesus mandou. Pastor, isso é uma coisa corriqueira, isso acontecia à torta e à direita, mas vamos lembrar que ali tem 3 pescadores, no mínimo, que eram profissionais da área, que poderiam dizer, esse começo de noite não está bom para a gente entrar. Olha, pelo vento que eu estou sentindo, não é muito bom a gente entrar no mar. Mas eu imagino Pedro lembrar de uma coisa que ele disse lá no começo da sua conversão. Senhor, eu já lancei a rede a noite inteira, mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Porque se o Senhor está mandando, só me resta fazer. Se o Senhor está mandando que eu faça, só me resta botar a mão na massa e fazer. Se Ele está mandando você fazer, faça. A pergunta é, o que é que Ele está mandando você fazer? Você está relutando tanto, hein? Porque os discípulos, Jesus só mandou entrar no barco.
Mas e para a gente quando ele fala, se ele manda, você vai perdoar. Você vai lá. Você vai baixar a cabeça. Você vai engolir seco. Você vai ser um pouquinho mais humilde. Você está muito arrogante e prepotente. Os discípulos entraram no barco, ordenados por Jesus. Eu vou voltar para Marcos porque tem uns detalhes importantes aqui. Marcos capítulo 6. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Fadiga, cansaço. O que é que está gerando esse cansaço? Remar o barco que Jesus mandou eu entrar. O que é que está gerando cansaço? Conduzir a família que Deus mandou eu constituir. O que é que está gerando esse cansaço? Gerir a empresa que o Senhor colocou nas minhas mãos e disse, vai lá, cuida dela. Eles estão remando, porque o vento era contrário. Meu Deus, será que Jesus não poderia saber, não? Que o direcionamento que ele está dando é contra o vento? Porque tudo que a gente quer e o que a gente ouve desse evangelho de maravilhas de hoje é tudo vai dar. É só você entrar no barco e pode deixar que o vento te leva. Deixa a vida me levar. Vida leve. Tudo que a gente quer é que quando a gente começa um negócio, que o vento nos seja favorável. Aí alguém chega para você e fala, pode começar que vai ser maravilhoso. Alguém chega para você e diz, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Porque o vento vai soprar, vai te empurrar para frente. Irmãos, barco que tem um vento favorável é maravilhoso. Levantam-se as velas e o vento sopra e o barco. Só que o direcionamento que Jesus deu para eles é contra o vento. É contra todas as possibilidades humanas. Remar contra o vento. Muitas vezes conversamos. Sentamos, Wesley, a Tamires, a Kelly, eu, a Juliana, sentamos e a gente chegou ao seguinte entendimento. O evangelho que nós estamos dispostos a pregar não é um tipo de pregação que vai chamar um monte de gente para a igreja. Porque se a gente começasse a fazer a campanha disso, da óleo ungido, a campanha do mistério, a revelação do não sei o quê, em 3 anos a igreja estaria hiperlotada. Mas a gente entendeu que o que Jesus mandou a gente fazer vai na contramão do que todo mundo está fazendo. E é um trabalho árduo, é remar contra o vento. Não é remar contra a maré somente, é remar e o vento está aqui, ó, te empurrando para trás. Você está tentando avançar e o vento te empurrando para trás. Você tenta ir para frente, você dá 2 passos para frente e o vento vai e te manda 3, 4 passos para trás. Porque é muito fácil fazer o que todo mundo faz. A nossa proposta não é chamativa. A gente coloca o vídeo na internet, não é chamativo para a pessoa dizer, ai que maravilha, vou para lá, olha que coisa. A nossa proposta não é trazer cantor famoso.
Gente, com todo respeito, alguns meses atrás, um irmão, quem eu amo tanto, me mandou uma mensagem: pastor, vou aí na igreja. Eu disse: meu irmão, me perdoa, mas não vai rolar. Porque a visão e a proposta que nós temos não condiz, mas com essa direção aí não dá mais. É fácil? Não. Mas nós decidimos entrar no barco. Se você decidiu entrar no barco, rema. Mas eu já estou cantando louvor da Bruna Carla. Estou sentindo minhas forças indo embora. Está difícil, mas continua remando. Entrou nesse casamento, continua remando. Entrou nesse negócio, continua remando. Entrou nesse ministério, continua remando. Entrou nesse departamento, foi Jesus que mandou, continua remando. Que aqui está o detalhe. Quando a gente entra no barco e foi Jesus que mandou, oh, glória a Deus. Detalhe. Alguém poderia dizer: pode entrar, porque se Jesus mandou, está tudo certo. E está mesmo. Só que o fato de você estar obedecendo a Jesus não vai te isentar do vento contrário e da tempestade que vai aparecer. Porque nós também aprendemos que se a coisa não está andando bem, é porque eu estou em desobediência. Eles estão desobedecendo a Jesus, gente? Eles estão na obediência, sim ou não? Eles estão fazendo o que Jesus mandou, sim ou não? Eles estão indo para onde Jesus mandou. Aí a gente pode ir lá para a pregação, tá vendo? Só foi o Jonas desobedecer a Deus que veio a tempestade. Sim, no caso de Jonas isso aí é legal. Mas nesse caso aqui, não há desobediência. Eles estão fazendo tudo o que Jesus mandou. Quando a tempestade se levanta na minha e na tua vida, a gente, porque foi ministrado muito do Antigo Testamento sobre Jonas, sobre pecado, a gente já começa a se perguntar: onde é que eu estou pecando? E nem sempre uma tempestade se levantar pode ser porque você está indo no caminho errado. Porque com Jesus é assim, você está indo no caminho certo, você está obedecendo, mas a tempestade vem. João 16, ele disse: no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo. Só porque Jesus mandou não vai ter tempestade? Vai. Eu estou obedecendo. Quantas vezes pessoas me procuraram dizendo: pastor, pastor, me ajuda, eu não sei o que fazer, pastor, estou fazendo tudo certinho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu dou oferta igual dízimo, pastor, mas minha vida financeira não está indo, está uma tempestade danada. Aí a gente diz: não, vamos colocar Deus na parede. Olha o que o pastor dizia: vamos colocar Deus na parede, porque ele disse: fazei prova de mim. Aí a gente ia para a oração e colocar Deus na parede. Deus, se esse irmão está te obedecendo, ele não pode estar nessa tempestade. Pode sim. Porque se essa irmã está te obedecendo, ela não pode passar por isso. Pode sim. A tempestade vem, irmãos. A tempestade vem. Eles estavam cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. Irmãos, ser crente de só vento favorável não vai te fortalecer, não vai te levar a viver pela fé. A sua fé vai ser provada quando o vento lhe for contrário. Quando tudo estiver trabalhando para te atrapalhar. A situação econômica é desfavorável. O ambiente é desfavorável. A terra é desfavorável. Mas eu estou
andando na direção, na diretriz, na orientação que foi dada pelo meu Senhor. Se Ele mandou eu ir por este caminho, é por este caminho que eu irei. Alguém vai dizer, vocês estão loucos. Imagine os outros pescadores, condutores de barco olhando. Já é fim de tarde. Está entrando a noite. O que esses malucos vão fazer aí? Vocês não estão vendo o tempo fechando, não? Mas Jesus mandou. Vocês não estão sabendo que vai vir uma grande tempestade? Mas Jesus mandou. Por que vocês estão fazendo isso? Eu estou obedecendo a ordem que veio dele. Eu estou obedecendo àquele que multiplicou os pães. Eu estou obedecendo àquele que curou os paralíticos, os cegos. Eu estou obedecendo àquele que fez o surdo ouvir. Eu estou obedecendo àquele que tem compaixão de uma multidão que não tem pastor. Aí a palavra vai dizer que estando eles lá no meio do caminho, o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Quem apareceu no meio da tempestade, irmãos? Aquele que mandou você entrar no barco. Quem é que vai aparecer para socorrer eles no meio da tempestade? Aquele que levou eles para aquela situação. Ele até permite você entrar num caminho contrário ao vento. Ele permite você entrar por um caminho e ele permite a tempestade surgir, levantar-se. Mas recebe essa palavra no teu espírito. Quando você está andando na direção que é dada por Ele, Ele vem e faz a tempestade se acalmar. Não existe tempestade que seja para sempre. Você já ouviu falar de algum país que tem aí uma tempestade que está lá desde 1800 não sei quanto? A gente ouve de vez em quando, olha, teve aí um negócio, teve um terremoto, teve um maremoto. Pois é. Mas vem e passa. Tempestade vem, a nossa fé é provada. Mas se nós estamos andando na direção que Ele nos dá, Ele faz o vento se acalmar, Ele faz o vento parar, Ele faz o mar se acalmar e nós chegamos ao nosso porto desejado. Porque a palavra vai dizer, irmãos, que eles alcançaram, eles chegaram do outro lado. A palavra do Senhor vai dizer isto, que eles chegam ao porto, ao lugar que eles desejavam. Versículo de número 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. Perceba que eles passaram por uma tempestade, vento contrário, ondas que se levantam, mas onde Jesus declarou que eles iriam chegar, não existe tempestade que vai impedir você e eu de chegarmos onde Ele quer que nós chegamos. A tempestade não vai te parar.
Se você olhar para trás aí, trazendo na tua lembrança alguns momentos da sua vida que parecia que tudo estava dando errado e alguém dizia, acabou para ele, olha você aí. Passou, não passou? E talvez você vá viver tempestades maiores que também vão passar. Por quê? Porque você está servindo aquele que tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar, tem poder sobre a terra e tem poder até debaixo da terra. Ele tem poder nos céus. Ele disse, a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então confia. Não mude o caminho por causa da tempestade. Porque nesse contexto que nós estamos vendo aqui, qual seria a coisa mais fácil de fazer? Se ele mandou eu ir para lá, mas o vento está contrário, e se eu virar o barco? Você volta para o mesmo lugar. Você vai voltar para o mesmo lugar que Jesus disse que era para você sair. Quem aqui quer voltar para o mesmo lugar que Jesus já mandou sair? Deus me livre voltar para aquela vida que eu vivi. Deus me livre voltar para aquela vida que eu vivi. Só que as tempestades da vida, elas tendem a nos levar de volta. Tem muita gente que por causa de problema volta. Tem muita gente que por causa de problema volta do lugar onde Jesus já tinha tirado. Durante esses anos servindo a Deus e frequentando igrejas, o quanto de gente eu já não vi voltar atrás. O que aconteceu? Tive uma briga lá em casa, uma tempestade no casamento. O que aconteceu? Fui mandado embora. Se você for conversar com moradores de rua e saber a história, meu Deus do céu, o que tem de gente ali que está vivendo aquela vida, sabe por quê? Uma briga que teve em casa, uma briga que teve na família, um problema de saúde, foi mandado embora do emprego. Eu tinha 15 anos de empresa, me mandaram embora, aí eu fiquei desesperado, fiquei não sei o quê. É gente que não teve estrutura para suportar as tempestades que vêm. Só que nós temos um Deus, nós temos um Senhor que nos socorre em meio às tempestades da nossa vida. E se for preciso, Ele faz da água um chão para ele pisar. É tão maravilhoso que para socorrer os seus discípulos obedientes, Jesus não usou barco, Ele não usa meios naturais. Se é para te socorrer, ainda que seja o impossível, ainda que seja o sobrenatural, Ele fará. Então a nossa fé deve permanecer nele. Vamos ficar de pé. Você toma posse da palavra do Senhor para a tua vida? Vai passar, viu? E você, gostou do vídeo? Deus falou contigo? Então eu quero pedir que você dê um like aqui no nosso vídeo, que é para ajudar a passar para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, creio que depois de ouvir essa palavra, o teu coração está preparado e você já pode fazer isso agora mesmo, inclusive aí onde você está, na sua casa. Se você está afastado, afastada, tome essa decisão e volte para a presença de Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa que pregue Jesus como Senhor e Salvador e tenha uma vida plena e abundante na presença do Senhor. Agora, eu quero ler aqui com você um texto de Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: aquele que é instruído na palavra, distribua ou compartilhe de todos os seus bens com aquele que o instrui. Interessante esse texto, não é? Olha só, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens
com aquele que o instrui. Nós temos dedicado nosso tempo, a nossa fé, para instruir pessoas na palavra, desmistificando muitos ensinamentos deturpados que recebemos ao longo de muitos e muitos anos. Então, se você tem recebido essa palavra e entende que ela é de Deus para a sua vida, eu convido você a nos ajudar, fazendo uma contribuição de R$5, R$10 ou qualquer valor que você puder. Aqui vai aparecer para você agora a chave Pix da Igreja Águas do Altar. Faça a sua contribuição e nós vamos orar e pedir a Deus que abençoe o trabalho das suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.